Heloísa ou Juliana? Eu sou a Juliana, vou alterar aqui. Minha filha usa e aí ela muda o nome aqui. Ah, legal, legal. Tudo bem, Marco? Tudo e você, Juliana? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Estamos aí. Hoje no escritório. Tive Ah, já reunião geral voltou? aqui hoje. Ah, Na tá. verdade, nunca parei. Eu só vinha menos vezes, agora só estou deixando de vir uma vez, que é o dia do rodízio, que eu já evito. Mas não tem jeito, né? É, tem que ir Bastante coisa. voltando. É. É isso aí. É isso aí. Mas a família ficou na quarentena. Né? Filho, esposa, tal. Hoje eles vieram comigo. Quebraram a quarentena de tempo já. Eles vieram. Também vêm aqui, tem um escritório isolado, né? Nós temos uma casa aqui no Pacaembu. Você conhece aqui, né, Juliana? Não conheço. Preciso Nós temos ir. uma casa, nós temos uma casa grande aqui no Pacaembu, bem sossegada, isolada. Ah, que Árvores e delícia. bosque atrás. Que É que o delícia. sol não ajuda assim, se abrir. Vamos Eu lá. conheço pelo Bom, vídeo institucional, que no vídeo institucional da Brasel eles mostram bastante, né, a casa. é a casa, que nós estamos na mesma casa, né? Eu tenho minha empresa fica, a casa é enorme, na verdade tem 8 empresas instaladas aqui, né? Não Uhum. é só a Brasel. Tem a Bares SP, tem a Mapa, tem o escritório do Dr. Evandro, tem o Instituto Com Pizza, a 2S que é do Alexandre, muitas empresas estão aqui instaladas. Né? Ah, que legal. A gente vai aguardando o pessoal entrar. Pessoal, Tá. bem-vindos. O pessoal vai entrando aos poucos, a gente dá um minutinho aí. Você conduz aí, eu estou só aqui no aguardo para a gente bater um papo. Tá bom? Legal, bacana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho- Pessoal, bem-vindos. Essa é a semana da retomada do grão coletivo. Os pais italianos, Juliana? Não, meu pai tinha uma amiga italiana e aí ele encontrou com ela no caminho do cartório e aí ele mudou o nome sem avisar a mãe. Ah, e sua mãe deve ter ficado super feliz, né? Ela adorou, ela adora. Mas foi engraçada essa história, porque é isso, eu sou descendente de indígenas com portugueses e espanhóis, né? Então não tem nada de italiano, Entendi. mas o nome acabou ficando. Eu também sou enganação. Ah, é? Que Minha mãe é parece italiana. italiano também. Minha mãe é italiana, mas esse Amati não é italiano. Ah, é? Eu tenho outro sobrenome, Pancote, que é italiano. Que eu visitei até Ah, a terra dos meus avós, tal, lá em Tarso, norte da Itália. Mas meu pai era libanês. E ah, aí esse nome Amati foi uma criação coletiva, quando eles entraram no Brasil, de Ramat virou Amati. Bom, tudo bem. entendi. Bacana essa história. Eu também é esquisitão, mas o nome foi escolhido por causa do filme. Que Da legal. Cleópatra. Ah, Richard Burton, né, fazer o Marco Antônio. Não deu muito certo essa parte, mas tudo bem. não, mas é uma inspiração. É. Não, muito legal. Bom, eu já vou começando com as apresentações aqui. Pessoal, então, só para aproveitar, né, agradecer primeiro a presença de todos. O pessoal vai entrando aí conforme vão passando esses primeiros minutos. Queria explicar, meu nome é Juliana, sou criadora do Grão Coletivo, que é uma rede de apoio de cafeterias e torrefações de todo o Brasil. A gente nasceu como um grupo de WhatsApp e aí se tornou um coletivo ali onde todas as cafeterias e torrefações, baristas e outros profissionais do mercado de café se ajudam ali com informações, experiências, enfim, dicas.
E aí, uma das ideias do grupo é produzir também alguns documentos e manuais de boas práticas, né, para as cafeterias, e a gente produzir um manual de retomada. Então, para orientar aí o pessoal para esse retorno das cafeterias, para essa reabertura, né? A gente tem aí algumas cidades que já abriram, depois fecharam de novo, enfim. E a expectativa aqui em São Paulo é que a reabertura aconteça semana que vem. Quem sabe aí o Marco até tenha um pouco mais de informação, que a Brasel acompanha bem de perto, né? Mas então a gente desenvolveu esses manuais. Quem tiver interesse, esses manuais a gente salvou numa pasta no Google Drive com outros materiais, então placas de obrigatório uso de máscara e outras placas da prefeitura sobre Covid, placas de uso obrigatório, né, e outros documentos de orientação, incluindo os protocolos que foram desenvolvidos pela Brasel, né? Então a Brasel gentilmente cedeu esse material e a gente está ali também disponibilizando para todos gratuitamente nessa pasta no Google Drive, né? Então, quem tiver interesse, daqui a pouco a gente disponibiliza o link aqui no chat. Eu queria agradecer a Semana de Retomada do Grão Coletivo, é uma iniciativa com o apoio da BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, do Compre do Pequeno, do Sebrae, e também a gente tem o apoio do Barista Wave, que é uma revista eletrônica especializada em café. Então, eu queria agradecer imensamente, Barista Wave, Daniel Teixeira está aqui acompanhando a gente, queria agradecer muito o apoio que eles estão nos dando. A gente já vai dar início, porque, enfim, o tempo passa rápido aqui no Zoom. Queria, então, agradecer imensamente o Marco ter aceito o nosso convite. O Marco é um super especialista no nosso mercado de alimentação fora do lar. Ele é diretor-geral da MAPA, que é uma assessoria de negócios em alimentação fora do lar, é diretor adjunto da Brasel São Paulo, membro profissional da Food Service Consultants Society International e, segundo o Léo da Brasel, é o maior especialista ali que acompanha toda a produção dos protocolos, enfim, a gente tem um grande privilégio aqui de estar batendo esse papo com o Marco. Marco, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A bola está aí com você. Obrigado por ter mandado o convite também. Bom, primeiramente, a Juliana, os outros que estão participando, agradeço a oportunidade de falar sobre algumas coisas. Eu vou aproveitar já a carona e falar sobre os protocolos da Brasel rapidamente e sobre uma atualização que a gente está vivendo hoje. Os protocolos, na verdade, são documentos que a gente coloca para que o poder público aprove. Esses protocolos eram para ter sido assinados hoje. A gente estava até agora há pouco, inclusive, tentando falamos na vigilância sanitária, e nem eles estão conseguindo fazer a leitura e a aprovação dos protocolos que estão sendo mandados. Então, eu acredito que a gente vai embora não tenha nada de novidade que deve acontecer, a gente conseguiu inserir, no que ter sido sugerido, por exemplo, a questão das áreas, o que seriam áreas externas, viraram áreas arejadas. E, logicamente, isso facilita mais a abertura de vários negócios. Então, muitas cafeterias muito pequenas que não possam se enquadrar nessa questão física de áreas arejadas, que seriam o quê? Áreas que não dependem de ventilação, tipo ar-condicionado, possam ser abertas e ventiladas através de grandes janelas e portas. Algumas cafeterias, várias cafeterias conseguem simplesmente abrir a frente, enfim, eu mesmo tenho uma cafeteria muito próxima que eu espero que ele abra, que é um lugar. Eu queria também aqui destacar, então, sobre os protocolos, eu acho que eu não tenho muita coisa mais a dizer, que eles, embora sejam disponibilizados, eles dependem ainda de uma assinatura da vigilância sanitária para que eles sejam virar regra, para ser regra, porque eles sugeriram uma alta regulamentação, mas eu acho que o Estado e a Prefeitura não têm perna e braço para nos dar esse retorno no tempo que os negócios necessitavam. Isso está acontecendo em todas as áreas, mas a gente não está aqui para falar sobre retomar. Mas é importante saber que esse protocolo ele carece ainda dessa altura da vigilância sanitária e daí por diante poder dizer assim que é o protocolo. Bom, cafeteria, eu quero começar falando que eu sou um fanático por cafés e cafeterias. Até por isso que eu acho que
assim, ó, eu até 2000 não tomava café. Até 20 anos atrás, isso significa que eu estava com 36 anos, eu não tomava café, porque, na verdade, eu não sabia. E o senhor Zé Toledo, que é uma pessoa, um nome do café já falecido há também uns 15 anos, né? Do Café Toledo, e fazer um curso de cafés ele ia acompanhar uma turma que ia lá para a Coreia e para o Japão e fazer um curso de cafés, e fez uma prévia aqui no Brasil. Eu participei, e a partir daí, eu que já tinha lido um livro que me influenciou muito, eu sou químico de formação, só para você entender, ligado à área de alimentos. Eu li o livro do Ernesto Illy, que é o da Illy Café, que tem um livro fantástico chamado A Química do Café. Eu comprei em Nova York tem uns tantos anos, e eu estava inconformado que eu não sabia tomar café. E depois, quando eu aprendi, eu acabei virando, nos últimos 20 anos, um chato do café. E eu entendi muita coisa do café. Como consumidor, não sou, né, não sou um classificador, nada disso. Eu tenho o meu gosto, um gosto muito específico, né? Minha esposa não tomava café quando me conheceu também, passou a tomar café também. Começou a gostar. E a cafeteria, onde se consome café, é um espaço diferente de outro espaço qualquer. Não só no Brasil, mas boa parte do mundo ocidental, quando você convida alguém para fazer alguma coisa, nós precisamos tomar o café. Significa, nós temos que sentar, conversar, trocar ideias, melhorar alguma coisa, nós temos que estabelecer uma relação, fazer as pazes. Enfim, quando você fala que vai tomar o café com uma pessoa, você estabelece uma relação. Hoje cedo, nós estávamos numa reunião, sempre por Zoom também, com uma pessoa que estava em Ribeirão Preto e outra em Campinas. E esse de Campinas, que é o presidente da Brasil Campinas, o Matheus, vira e fala assim: olha, eu estou louco para que abram as cafeterias aqui de Campinas, porque eu gosto de fazer esse tipo de reunião sentado numa cafeteria. Detalhe, ele tem 3 restaurantes, eu poderia fazer no restaurante dele, etc. O que eu quero dizer é que, no final das contas, o espaço do café que está hoje, que nós estamos privados dele, é um espaço que está sendo retirado, esse espaço de convívio, de troca de informações e cultura. Sempre foi difícil ganhar dinheiro nesta área, porque o que eu me preocupo com essas cafeterias que podem, eventualmente, não voltar a funcionar ou a abrir, porque muitas cafeterias, tais quais negócios de alimentação, podem voltar a não funcionar. Embora eles tenham as médias cafeterias têm uma estrutura mais enxuta, algumas cafeterias muito belas foram abertas há pouco tempo, e eu fico pensando como é que você vai manter a estrutura disso. Obviamente, você tem que estabelecer metas de lucratividade para que essas cafeterias funcionem. E essas metas começam no que a gente poderia falar na questão quântica. Quântica porque a gente começa do pequenininho. Você tem que pensar no pequeno para depois chegar no grande. Normalmente, as cafeterias, o café em si, como produto, ele oferece uma grande margem de contribuição. Mas essa grande margem é ilusória, porque é X%. Mas X% de R$7 ou de R$8 não é grande coisa. Então, você é obrigado a fazer um volume de cafés, um volume de produto café, se você pensar em café expresso, macchiato, os produtos que o mercado permite que você possa cobrar um valor que agregue bastante, o suficiente para que você tenha, mas você normalmente vai precisar de um volume grande para pagar. Despesas desde a locação da máquina de café, passando pelos custos fixos. Me dá só um instantinho, por gentileza. Me perdoe, entrou um barulho aqui, eu estou tentando fazer com que o pessoal de fora aí faça silêncio, mas está rolando uma reforma. Então, para todos os efeitos, a lucratividade num negócio de café depende sempre de um certo volume para pagar essas despesas e outras que tais e produzir lucratividade. Quando você tira 40%, você tira 60% da área de consumo de um café, que é isso que vai acontecer, caso você consiga fazer isso. Houve uma reportagem na televisão, infelizmente, que não ficou muito bem claro para algumas pessoas, que a pessoa fala assim: eu só vou poder ter 20% da minha área para atendimento. Porque no caso dela, ela não conseguia dar os tais 2 metros entre as mesas e 1 metro entre as pessoas. Então, o máximo que você vai conseguir numa cafeteria
é 40%. Mas as cafeterias normalmente são espaços íntimos. São espaços que você está perto da outra pessoa. As mesas não estão tão longe. Então, é possível que as cafeterias não consigam atingir os tais 40% possíveis. Porque no protocolo, esse protocolo é óbvio que a Brasel não sonhou e falou assim, vamos só abrir 40%. Foi obedecendo toda uma questão internacional de regulação, OMS e outras referências. Portanto, a primeira dificuldade da lucratividade vai ser como você transformar esses entre 20% e 40% de espaço de uma cafeteria onde as pessoas ainda querem. Eu acho que nesse aspecto, se você tiver outros produtos que agregados ao café, que vão de pão de queijo a elaborações, você conseguiu trabalhar alguma coisa no delivery. Mas o café ele é mais presencial do que a maioria dos outros locais. Porque você fala assim, eu vou te encontrar num lugar. A chance que eu tenho de encontrar numa cafeteria, ou seja, é uma questão presencial. E com 20 a 40%, de 20% a 40%, eu estou colocando isso, é necessário que quem vá abrir faça uma conta muito bem feita. Ou seja, a possibilidade de você não abrir pode ser mais interessante do que abrir. Essa é a primeira conta que tem que ser feita sobre a lucratividade. Não é porque eu posso abrir que eu tenho que abrir. Mas nesse primeiro momento, né, que é o momento que a gente tem lógico. essas restrições e que tem um público que ainda não vai ficar circulando muito, né? Você tem a questão da aceitação do público e tem a questão da equação financeira. Essa equação a gente sempre deve fazer isso. Quantos assentos eu vou ter disponíveis? Ou quantos lugares eu vou ter disponíveis? Eu vou fazer uma conta para facilitar a minha vida. Eu tinha 30 e só vou ter 10. O 10 para a gente fazer uma conta. O quanto girava esses 10, esses 30 assentos antes e o quanto eu tenho que girar esses 10 assentos restantes. Quanto vai representar de faturamento nesses assentos restantes para que viabilize eu ter alguém até atendendo essa pessoa. Pessoas trabalhando na casa de um jeito diferente. Então, o que é mais importante, o que é mais importante agora é que a gente pensa que é importante reabrir. Então, deixa eu colocar uma posição que eu acredito que seja reabrir, é colocar um pé dentro e começar a operar. Se a gente espera que dia 13 seja ampliado, esse protocolo seja flexibilizado em número de horas, pelo menos. Porque, só para lembrar, ainda tem outro detalhe. Como foi passado o Plano São Paulo só prevê a abertura de estabelecimentos de alimentação fora do lar, onde as cafeterias se enquadram, até às 17 horas, que é uma outra perda substancial de receita para as cafeterias. A Jaqueline está falando aqui, se não houver uma revisão de custos fixos e regulatórios, de fato, já ficava inviável até ficar parado, se você não tiver uma renegociação de aluguel, depende do ponto que você está, porque as cafeterias normalmente estão em pontos, embora pequenos, lugares de circulação, lugares interessantes, onde o metro quadrado já costuma ser muito caro. Essa é uma característica comum entre as cafeterias. Mas só voltando para trás, esta conta que é mais importante. Então, a lucratividade e a operacionalidade. É óbvio que, para você poder responder essa pergunta do número de assentos e faturamento, você também tem que ter a história da sua cafeteria, o que você já fazia, um certo controle em relação a esse consumo, a essa receita. Seria necessário que, nesse momento, aqueles que não fizeram, acho que até para as cafeterias isso é relativamente simples, que seriam as fichas técnicas dos produtos que ela vende, já que não são produtos tão elaborados. Em geral, cafeterias não têm produtos tão elaborados, e elas recebem, muitas vezes, produtos que são apenas feitos numa cozinha terceirizada, aquecidos ou finalizados no local, e dão ali um custo final onde você consegue calcular a lucratividade desses itens. Se você tiver algum item, então assim, para lucratividade, você tem que fazer um exercício de engenharia de cardápio, caso você tenha um cardápio extenso ou um cardápio que tenha alguns produtos que só dão status para o seu cardápio e que efetivamente não trazem alta lucratividade. Alguém vai me dizer novamente, mas o café na margem dele bruta, ele pode parecer uma grande lucratividade, mas se você não tiver volume, esse café, a venda do café é algo difícil se você não tiver, então ela depende desse volume, só voltando um pouquinho para trás. E a mesma coisa acontece com os itens de cardápio, se eles não tiverem uma margem bastante interessante, é lógico, se você agora vai adotar assim, bom, meu pão de queijo estava 7, agora eu vou vender a 14,
o público vai se recusar, porque você ainda tem outra questão importante da questão da lucratividade. Quem está voltando a consumir, com certeza não está ainda voltando a consumir com a quantidade de dinheiro no bolso que a gente gostaria que ele tivesse. Nosso público seria 5 vezes por semana na cafeteria, ele vai 3, ou 2, ou vai ficar com medo por causa do Covid. Enfim, você tem aí uma quebra de volume muito, muito importante, né? Muito difícil de recuperar a curto prazo. Então, eu acredito que a primeira coisa é fazer conta se vale a pena. E essa conta de vale a pena é pegar os preços que você tem hoje no seu cardápio, saber quais são as reais margens de contribuição, a real possibilidade de lucratividade que eles dão, entender seus custos fixos, como aluguel, luz e etc. Se houver alocação de máquina, né, que é essa conta que todo mundo faz, a partir do 18º café por dia, eu estou ganhando dinheiro. Muitos donos de cafeteria me falaram essa conta, eu preciso vender X cafés por dia para pagar a locação e a partir daí eu estou ganhando. É como se eu tivesse um ponto de equilíbrio já estabelecido para o produto café, que facilita muito as contas do empreendedor. Por isso que eu não acho tão complexo para quem faz café. O problema maior é fechar essa conta como um todo, transformar esse produto em produto viável, transformar essa operação em algo viável. Evoluindo um pouco em relação a isso. Quem não fez isso ainda tem tempo de fazer, que é faça um estudo de engenharia de cardápio, veja quais são os itens que realmente vão te deixar maior lucratividade para que você possa trabalhar com eles de forma interessante. Óbvio, cafeterias por si só, elas já são ambientes altamente sociáveis e culturais. Portanto, boa parte das pessoas, assim como eu aqui, tem uma cafeteira aqui perto que eu costumo ir na Rua Bahia, que eu sei que o barista é o Daniel, que é a Luciana, a menina que está lá. Então, você vai lá quando eu vou, nós temos... Aqui na casa nós temos 10 máquinas de café expresso diferentes. Eu tenho uma aqui, daquelas pequenininhas. Mas você não vai tomar café. O produto café é um produto agregado àquilo que você vai ter na experiência de tomar um café com alguém. Eu acho que essa é uma outra questão interessante. E que, quando houver esse espaço, eu vou, com certeza, minha esposa sai daqui comigo para ir tomar um café a 2 quadras daqui, já que nós temos um local muito... Black Load, chama. Eu lembrei agora que é um lugar muito, muito agradável. A gente vai lá, senta e conversa. Nossa, isso aí, 9 minutos e meio, caramba. Só para a gente entender que a gente não deve confundir a viabilidade do negócio, muitas vezes, ela não vai ser agora. Então, ele se torna inviável no momento. Eu acredito que aquelas cafeterias que não fecharem essa conta, tem que pegar esta conta e mantê-la atualizada até o dia 13 ou dia 20, que a gente acredita que dia 20 de julho deve haver uma maior flexibilização. De horário, pelo menos, porque ainda tem esse detalhe. Naquela conta, na equação, você coloca número de assentos, consumo de assentos e horário de funcionamento, que você vai ter perdido. A maioria das cafeterias fecha pelo menos 6h30, 7 horas da noite. É muito difícil fechar antes. E algumas, inclusive, são especializadas em público noturno. Muitas excelentes, com que você sai de casa. Eu dificilmente tomo um café hoje no restaurante. Quando eu saio, eu tomo café, se tiver uma cafeteria próxima, é uma atração a mais para o próximo restaurante. Nós vamos tomar o café ali, ou até mesmo sobremesa, que é outra coisa que acontece com alguns nichos de consumo. Bom, o que eu queria falar sobre lucratividade básica é essa. E quando eu queria falar em engenharia de cardápio, eu não estou aqui para apregoar que a gente tem que fazer uma grande engenharia. Até porque os cardápios de cafeteria já tendiam a serem mais simplificados, em alguns aspectos. Embora algumas cafeterias, quando montadas, no meio do caminho eles descobrem que não eram viáveis e precisavam fazer almoço. Essa é outra questão que eu enxergo em muitas cafeterias, tendo que adotar pratos ou refeições rápidas para agregar valor no horário de almoço. Muita gente monta pensando só em café e no meio do caminho é obrigado a colocar esse almoço. Para quem trabalha com almoço, a conta fica um pouco mais complexa ainda. Porque se você tiver só 20% do seu horário de funcionamento, perdão, dos seus assentos, ou 40% que seja, se tiver 40% dos seus assentos, e você tiver... Normalmente, os produtos de alimentação são menos lucrativos. Porque a margem do café, embora o preço seja baixo, né,
o volume de dinheiro que entra seja baixo, no sentido de 50% de lucratividade num café de 8, por exemplo, são 4. E num prato de alimentação, muitas vezes, onde pode ser cobrado, sabe, R$30, a lucratividade é 10, mesmo sendo só 33%. Numa conta um pouco idiota, mas essa é uma outra conta, é o que eu vou vender nesse local e o que vale a pena. Eu não sei se todas as cafeterias vão ter a possibilidade de fazer essa conta, mas, na dúvida, aguarde. Se você tiver... porque é possível que a reabertura do dia 6 agora, que a gente também está um pouco vítima disso, né? Nós estamos esperando, na sexta-feira, a prefeitura e o Estado falando assim, vocês vão realmente abrir na sexta-feira. Por uma cafeteria, ainda que espero que ninguém jogue pedra, se for uma cafeteria clássica sem a refeição, você está com estoque possível. É possível em 2 ou 3 dias. O pior é a parte de pessoal, concordo que você tem que trazer o seu pessoal. Então, você na sexta-feira escutou, pode reabrir, você já fez essa conta, você vai sair correndo e falar, Joaquim, Manuel, não sei quem, que já eram aquelas pessoas que teriam que trabalhar ali na cafeteria, você tem que chamá-las de volta. Se elas estiverem ou com suspensão de contrato, né, você vai ter que ter um delta T para essas pessoas voltarem. Tem um tempo. Então, eu enxergo o retorno do dia 6 em função do quadro desenhado pelo poder público. Algo altamente arriscado para as pessoas que não estiverem vivendo agora, assim, está lá parado, não. Se você tiver a possibilidade de postergar, abra só quando estiver preparado. Então, se você só conseguir abrir dia 8 também, é dia 8. Só para colocar quando você pode abrir. Quando você no deve seu abrir. feeling, Está totalmente... No seu feeling, vai ser dia 6 ou você acha que vai jogar mais uma semana para frente? Eu vou falar que é mais que feeling. Nas regras que estão sendo colocadas para você abrir dia 6, a conta ela tem que ser muito bem feita, porque senão, vamos colocar diferente. Se eu tenho um restaurante, não é o meu caso, graças a já tive restaurante, já tive um monte de coisa, mas não é esse o meu caso hoje. Se eu estou no lugar do empresário agora, eu esperaria um pouco mais ainda, por incrível que pareça, para saber se vai acontecer algum fenômeno de nova onda. Quem tiver possibilidade de fazer isso, não estou falando que é por favor, isso aqui não é uma regra, é apenas um conselho, porque para cada local, para cada caso, para cada estabelecimento, você vai ter uma equação diferente para ser solucionada. Tá? Então, o meu feeling é que dia 6 vai ser autorizado para abrir, mas a minha certeza é que nessas condições as contas estão muito mais complexas do que parecem. Até pela possibilidade de que vai acontecer. É possível que os casos aumentem, que o número de casos aumente. É bem possível que aconteça. E em que nível isso vai acontecer? Quem vai ser culpado por isso? Provavelmente o empresário, como sempre. Culpado na novela, não vai deixar de ser culpado na vida real. Até na novela, sempre o cara o malvado é o empresário. Então, existe esse problema que nós temos que enfrentar. Mesmo do pequeno da cafeteria, é considerado empresário. Ele tem o mesmo poder do Eike Batista, um negócio incrível, né? E não é nada disso. Então, eu acho importante a gente olhar para o negócio pensando que ele tem que ser lucrativo e fazer essa equação anterior. Esse trabalho anterior é muito importante. Se você considerar que demora mais 2 ou 3 dias para trazer sua equipe, para que a sua equipe esteja treinada, porque tem outro negócio curioso. Quem vai atender agora nas cafeterias vai atender de máscara, vai atender com distanciamento, vai ter que ter outra abordagem. Eu, quando entrava na cafeteria do Daniel, aqui da Black Load, eu apertava a mão dele e dava beijinho na menina lá, na Jaque, que trabalha lá. Porque é um ambiente. Agora acabou. Já é outra coisa. Ou vai haver uma mudança de ambiente onde você vai ter que treinar seu funcionário. Vai ter que deixá-lo apto às novas de limpeza. Se a cafeteria está fechada nesse momento só fazendo delivery, e você pode até... E essas mesmas pessoas que vão operar a cafeteria é uma coisa. Se ela estiver simplesmente fechada e só recebendo uma manutenção, você vai ter que treinar as pessoas que vão voltar. Isso vai te afetar se as pessoas não estiverem preparadas. E se você for mudar o cardápio, também você tem que treinar as pessoas e falar assim, olha, nós só vamos vender agora, a gente tinha 8 tipos de quiches, só vai vender 3.
Desculpe, peguei um produto qualquer, mas a essência é essa. Né? Você vai ter que treinar esse cara, ó, esse aqui que interessa vender, porque a lucratividade disso aqui é o dobro daquele outro lá. Então você vai ter que treinar, então depende das pessoas também para que você melhore esse processo, porque se você não vender bem, você não vai ter uma lucratividade boa. E você também pode ter um cardápio lá que você olha, eu já tenho um cardápio de cafés que o grande lance é eu vender o macchiato, porque com uma pequena dose de leite eu consigo colocar mais X reais na conta. Entenda, o que eu digo é que essa equação tem que ser mais completa ou possível para que você possa dizer assim, eu vou abrir com a segurança, não segurança no sentido sanitário, a segurança no sentido sustentabilidade do negócio, que é isso que o proprietário agora tem que se preocupar e muito. Na retomada, os protocolos sanitários que eu vi que tem gente falando são muito importantes, mas se você não tiver a sua equipe nada, eu posso chamar minha equipe antes do dia 3? Posso, correndo o risco de não abrir às 6. Olha só, assim, quase xadrez, né? Quase assim, cheque. Aí você fala, agora tem que fazer alguma coisa. São jogadas de cheque o tempo todo. Então, na prática, essa conta feita e vai... Então, nós vamos evoluir. Mas se eu, por um acaso, só consigo abrir dia 8, 9 ou 10, eu penso, já sei que eu vou poder abrir. Eu reconsidero que ninguém abra para ter prejuízo. Essa é a primeira questão. Então, se você vai abrir, eu vou estar aberto. Eu vou ter prejuízo? Pensa bem. Prejuízo por prejuízo. Agora, eu vou ter pouco prejuízo? Legal. Ou eu acho importante me colocar porque eu tenho um concorrente na mesma rua que já abriu. Então, para cada negócio, você tem uma análise própria. Marco, deixa eu só te interromper um minutinho. Falta 1 minuto para terminar a nossa call, nosso Zoom. O que a gente tem feito? Quando nosso encontro se estende, a gente entra no mesmo link. Então, é isso que eu queria sugerir para o pessoal. Pessoal, acabando esse encontro aqui, a gente entra no mesmo link para seguir agora para ouvir mais um pouco do Marco e para também colocar as nossas dúvidas, ok? Então, é isso. Eu acho que a gente já pode... Está no momento de entrar novamente no link, né? Tá certo. Mas, assim, eu acho agora eu vou aguardar as perguntas. Então, o segundo bloco, então, acho que é o pessoal perguntar alguma coisa que